A atmosfera subitamente tornou-se sombria. A intenção assassina irrompeu dos veteranos da Grande Tang. Naquele instante, parecia que todos estavam mergulhados no meio de um intenso campo de batalha. Sentindo as mudanças ao seu redor, Bai Xilin ficou atordoada por um instante. Com uma expressão ligeiramente atordoada, ela se virou para observar a silhueta de Yuan Shong. O mesmo jovem de 16 anos, mas sua figura subitamente se elevou diante dela. Naquele momento, Yuan Shong não percebeu as mudanças que ocorriam ao redor de Bai Xilin. Em vez disso, sentindo a forte intenção assassina exercida pelos 40 veteranos militares da Grande Tang, assentiu satisfeito. Embora Grande Tang estivesse trilhando um caminho de declínio, seu exército ainda estava forte. Com uma equipe dessas, deixando de lado os bandidos que o superavam em número 10 vezes maior, Yuan Shong ousaria até mesmo enfrentar um exército oficial organizado com o mesmo número. Yuan Shong de repente se virou para Bai Xilin e disse: Xilin, terei que incomodá-la para cooperar comigo na batalha mais tarde. Alarmada pelas palavras repentinas de Yuan Shong, Bai Xilin entrou em pânico por um instante. No entanto, ela rapidamente disfarçou. Não se preocupe, deixe comigo. Farei o meu melhor para cooperar com você. Bai Xilin assentiu com sinceridade. Como esperado de uma dama do clã Bai, ela conseguiu se recuperar rapidamente. Tudo bem, vamos partir. Com Yuan Shong liderando o caminho, os 40 cavaleiros da Grande Tang avançaram na direção dos gritos de guerra. Chefe, outro grupo de cavalaria está vindo em nossa direção. No momento em que Yuan Shong se aproximava, um pombo desceu repentinamente do céu, em direção a uma pedra localizada na floresta ao lado da estrada principal. Sobre a pedra, o conselheiro militar dos assaltantes do manto de ferro, Zhou An, ergueu a mão direita e agarrou o pombo. Ele desamarrou o bilhete da perna do pombo antes de entregá-lo ao enorme lido manto de ferro ao seu lado. Já que eles estão vindo para cá, devemos dar-lhes as boas-vindas. Retransmita minhas ordens, diminua o ataque. Não é fácil para nós atraí-los para cá, não quero assustar nossos convidados. Sim, chefe. Zhou An rapidamente emitiu as instruções relevantes, e Shugan e Huang Yongtu finalmente tiveram a oportunidade de respirar. Cerca de meio incenso depois, Yuan Shong, liderando o grupo, finalmente avistou o campo de batalha. Bandidos e salteadores com roupas muito diferentes enchiam densamente a estrada principal, a floresta e a encosta. Cercados por esse enorme grupo, o grupo de Shugan e Huang Yongtu não parecia diferente de recifes em meio a um oceano sem fim, isolados em uma encosta íngreme a 60 metros de distância da estrada principal. Um odor insuportável de sangue pairava no ar. Inúmeros cadáveres de bandidos, salteadores, soldados e corcéis estavam espalhados no caminho da estrada principal até a encosta. Ao verem isso, Yuan Shong, Bai Xilin e os outros 40 cavaleiros da Grande Tang ficaram com os olhos vermelhos de fúria. Esta foi a primeira vez que perdas tão grandes ocorreram entre os 80 homens. Embora Shugan e Huang Yongtu tivessem conseguido repelir os ataques do salteador da capa de ferro através do uso eficaz do terreno geográfico complexo, sua força inicial de 40 homens ainda estava reduzida a apenas 24. A morte de 16 cavaleiros veteranos do reino verdadeiro marcial foi realmente uma perda enorme. O que era ainda mais inaceitável era que eles tinham morrido nas mãos de meros bandidos e salteadores. Ao lado de Yuan Shong, Ma Song cerrou os punhos com força e murmurou furiosamente: Senhor, vou massacrar todos eles. Um soldado não deve morrer nas mãos de meros bandidos e salteadores. Você se esqueceu do que eu disse. Calma. Confie em mim. Vamos massacrar aqueles salteadores da capa de ferro. No entanto, atacar às cegas não vai nos ajudar em nada. Olhe à sua frente. Quantos homens eles têm? Yuan Shong também ardia de raiva. Como alguém que vivera a vida no campo de batalha, ele sentia esses sentimentos mais profundamente do que qualquer outra pessoa. No entanto, sabia que não era o momento de deixar suas emoções tomarem conta dele. Além disso, mesmo tendo morrido nas mãos dos bandidos e salteadores, pelo menos eles deram suas vidas para proteger Shugan e Huang Yongtu. Nesse aspecto, pelo menos morreram enquanto cumpriam seus deveres. Suas mortes não são insignificantes. As palavras de Yuan Shong conseguiram trazer um pouco de racionalidade de volta à mente de seus homens. De fato, pelo menos eles conseguiram proteger seus comandantes. Shugan e Huang Yongtu podem não ser membros do exército, mas a partir do momento em que a cerimônia de troca de comando foi realizada, eles se tornaram seus comandantes. Desse ponto de vista, suas mortes foram realmente honrosas. Caso contrário, considerando sua força superior, havia de fato uma grande chance de que eles pudessem ter sobrevivido. Ma Song e os outros se voltaram para Yuan Shong e disseram severamente: Senhor, transmita suas ordens. Nós as obedeceremos. Yuan Shong ficou em silêncio por um breve momento. Um instante depois, ele deu um tapa repentino na lateral do seu corcel e saltou para a frente, saindo da formação. Espere aqui por mim. Proíbo qualquer confronto com o inimigo sem minha ordem. Deixando essas palavras para trás, Yuan Shong avançou em direção ao campo de batalha. Naquele momento, ele já estava a menos de 180 metros de distância dos salteadores do manto de ferro. Atrás dele, Bai Xilin ficou em silêncio. Rangendo os dentes, ela também deu um pulo com seu corcel para seguir Yuan Shong. Os salteadores da capa de ferro não são um bando de bandidos comum, disse Bai Xilin, sombriamente. O número de especialistas no reino marcial verdadeiro deles está no mesmo nível do nosso. Se ao menos fosse só isso. Yuan Shong suspirou profundamente enquanto dizia em voz baixa, de forma que apenas Bai Xilin conseguia ouvir. Nas operações anteriores, Yuan Shong dificilmente tinha visto algum especialista formidável do reino marcial verdadeiro. No entanto, o grupo à sua frente não podia ser comparado aos padrões dos bandidos de antes.
Embora a maioria deles estivesse abaixo do reino marcial verdadeiro, ainda havia cerca de 80 salteadores do reino marcial verdadeiro ao seu redor. Se não fosse pelo fato de que as tropas que ele tinha em mãos eram veteranas que haviam passado por inúmeras batalhas, Wan Chong teria recuado imediatamente assim que viu esses salteadores. Silin, você não percebeu? Com apenas um olhar, fica claro que eles são apenas um enorme grupo amontoado. No entanto, alguém foi capaz de manobrá-los com eficácia para cercar Shugan e Huang Yongtu em meio a este terreno complexo, onde o poder de uma cavalaria seria consideravelmente reduzido. Embora Shugan e Huang Yongtu ainda consigam se defender, não há dúvida de que estão encurralados. É evidente que há um mestre estrategista entre eles. Wan Chong suspirou. A principal razão pela qual os militares eram superiores aos salteadores era porque estes não entendiam nada de coordenação. Em um campo de batalha, um exército sob um comandante habilidoso poderia facilmente esmagar um grupo de salteadores igualmente poderosos. Entretanto, se alguém habilidoso coordenasse os salteadores, a natureza da questão mudaria. É esse o estrategista militar de quem o bandido falou antes? Bai Silin perguntou em choque. Isso não é tudo. Você percebeu que os gritos de guerra na área diminuíram consideravelmente depois da nossa chegada, disse Wan Chong. Você quer dizer que... Bai Silin ficou atordoada por um instante antes de perceber, e seu rosto empalideceu. Sim. Wan Chong assentiu, confirmando seus palpites. Se não me engano, esses caras são mesmo ambiciosos. A chegada de Wan Chong e Bai Silin também atraiu a atenção de Shugan e Huang Yongtu. Silin e aquele pirralho estão aqui. Abaixo da árvore, Huang Yongtu olhou para o exército na estrada principal e tremeu de agitação. O tempo pareceu passar lentamente para ele nos últimos minutos. Em alguns momentos, ele até se desesperou. Como 40 homens poderiam resistir a uma força composta por 700 bandidos e salteadores? Foi apenas um instinto primitivo de se agarrar à vida que o levou até aqui. Huang Yongtu nunca esperou que Wan Chong e Bai Silin chegassem no momento de seu maior desespero. Ele abriu a boca para chamar o nome de Wan Chong, mas naquele momento estranho, de repente percebeu que na verdade não sabia o nome deste último. Não adianta. Eles não vão conseguir romper o cerco. No momento em que a excitação tomava conta de Huang Yongtu, uma voz fria vinda do lado abalou seu humor. Tenente Zanlin. Naquele momento, sua respiração estava irregular e ofegante, e seu rosto estava horrivelmente pálido. Devido ao esforço excessivo, seu corpo parecia estar sem forças. A batalha desesperada lhe causou muitos cortes profundos, e sangue fresco encharcou todo o seu corpo. Embora Shugan e Huang Yongtu fossem supostamente os líderes do grupo, ainda foi o experiente Zanlin quem se apresentou naquele momento crucial para liderar a equipe. Foi ele quem liderou o grupo para repelir as ondas intermináveis de ataques e salvou Shugan e Huang Yongtu em diversas ocasiões. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que seus ferimentos fossem mais graves do que os de qualquer outra pessoa. Naquele momento, Zanlin não tinha ideia de quanto tempo conseguiria aguentar. A única responsabilidade de um soldado era cumprir ordens, e a principal razão pela qual Zanlin ainda estava obstinadamente resistindo era sua vontade de mandar Shugan e Huang Yongtu para fora dali em segurança. Ao mesmo tempo, seu orgulho não lhe permitiria morrer desonrosamente sob as lâminas de um bandido. Era nisso que ele acreditava profundamente. O tenente Zan tem razão. São simplesmente muitos, não somos páreo para eles. Mesmo que Silin e os outros se juntassem a nós, isso não mudaria nada. Além disso, o chefe dos bandidos ainda não fez nada. Você também viu como ele é assustador. É impossível escaparmos sob seu olhar. Silin e os outros estão apenas cortejando a morte ao virem em nosso auxílio, disse Shugan, encostado em uma árvore. Sua mão direita estava pressionada contra o peito, e sangue vermelho escorria por entre seus dedos.